A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Carlos Santana. Estamos aqui para ministrar a aula de Ética Cristã do Instituto Bíblico Teológico Aliança. Bom, falar sobre ética nos dias de hoje é uma tarefa desafiadora. Nós vivemos em um mundo em que os valores e os costumes da sociedade têm se modificado com enorme rapidez. No entanto, também se constitui uma tarefa importante e urgente, pois cada vez mais observamos que a nossa sociedade vem se conduzindo de forma antiética ou contrária à ética, principalmente à ética de Cristo. Como a Igreja Evangélica tem construído seus valores éticos na atualidade e sobre quais bases? Como a Igreja tem se posicionado ante assuntos que atacam a fé e os bons costumes da cristandade? Os valores e a postura ética da sociedade, será que não estão se tornando influências dentro da cristandade, dos costumes da cristandade? Será que aquilo que os valores estão lá no mundo, os costumes, a ética do mundo não está entrando dentro da igreja? Qual o papel da igreja dentro deste mundo corrompido? Alguns afirmam que é mais difícil ser cristão nos dias de hoje. Isso é uma verdade? O nosso objetivo neste curso é entender e aplicar os padrões éticos encontrados na Bíblia para o cristão nos dias de hoje. Bom, vamos continuar falando sobre o conceito etimológico, né? A palavra ética vem de éticos, ethos, do grego, que significa hábito, costume, uso. Okay? Ocorre 12 vezes no Novo Testamento. E a gama de significados se estende do costume religioso até o hábito pessoal. Tá? A ética como ciência filosófica. Parte da filosofia, também chamada moral, cujo objeto como ciência são as leis ideais da verdade moral, falam, acerca dessas regras idôneas para governar com acerto a vida. Em outras palavras, a moral, ela é o conjunto de princípios que levam um grupo ou uma sociedade a viver de maneira honrada, harmoniosamente. Nós vemos aí um exemplo que Paulo demonstrou preocupação ética em 1 Timóteo 4,12. Como ciência filosófica, a ética ela estuda esses deveres do homem na sociedade e procura definir a conduta ideal do indivíduo diante da sociedade. A ética como ciência da moral compreende dois aspectos importantes: a moral teórica, ou ciência do bem e do dever, e a moral prática, ou adaptação dos meios que leva à consecução do bem perfeito. A ética teve uma origem, sim. Coube a um sofista da antiguidade grega, Protágoras, romper o vínculo entre moralidade e religião. A ele se atribui a frase: o homem é a medida de todas as coisas, das reais enquanto são e das reais enquanto não são. Para Protágoras, os fundamentos de um sistema ético dispensam os deuses e qualquer força metafísica estranha ao mundo percebido pelos sentidos. Havia sido outro sofista, Trasímaco de Calcedônia, o primeiro a entender o egoísmo como base do comportamento ético. Então nós estamos vendo aqui que lá na antiguidade grega houve um rompimento, daquele sistema religioso, dos deuses e das forças causais, e de todo aquele sistema religioso, para um estudo da ética, no plano da filosofia, do conhecimento do homem. Então agora o homem ele quer entender o que é a ética e formar um sistema ético, dentro desse conhecimento, que ele vai passar a ter, da sua razão. Então o primeiro foi Protágoras. Sócrates, que alguns consideram o fundador da ética, defendeu uma moralidade autônoma, independente da religião e exclusivamente fundada na razão, o logos. Então nós estamos vendo aí, lá nesse despertar da
filosofia grega, o homem se desprendendo então daquele sistema religioso, né? Mais uma vez estou falando, né? E tornar realmente a ética, né? uma área exclusiva, né? Fundada na razão, então, ou no logos, né? Okay? Platão, apoiado na teoria das ideias transcendentes e imutáveis, deu continuidade à ética socrática. A verdadeira virtude provém do verdadeiro saber, mas o verdadeiro saber é só o saber das ideias. Então, continua-se aí, né, esse mover indo em direção à razão e permitindo o homem agora pensar, né, analisar, refletir, né, sobre aquilo que deveria ser a melhor ética para ele viver em harmonia e viver em sociedade. Ok? Dividem-se os filósofos em a prioristas, que raciocinam com ideias a priori, e os empiristas, só consideram as experiências confirmadas quanto à origem da moral. Né? Então, os a prioristas admitem a ética como algo munido de validade universal, independente da experiência. Quase todos os pensadores se incluem nessa categoria: Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Spinoza, Thomas, Hegel, Kant e outros. A priori, tá, é um termo filosófico. Você tem a verdade a priori e a posteriori. A priori é aquela que não há necessidade de um estudo racional. Você não precisa de pensar para poder chegar a um conceito sobre determinado aspecto. Então, o que está dizendo aqui que os filósofos a prioristas, eles já admitiam a ética como algo munido de validade universal, ou seja, ela já está ali, tá? Ela já está no contexto universal da humanidade. Por exemplo, matar, né? Não matarás. Isso é uma verdade universal, está na mente, no coração, na razão de todos os homens. Então ela é a priori, é algo que não precisa de raciocinar, de filosofar em cima disso. Tá? É isso que ele está dizendo. Então, a grande parte dos filósofos, eles eram prioristas, eles acreditavam nisso, nessa validade universal, ou seja, né, que há uma ética universal que está ali, impregnada no coração, na mente e na razão dos homens. Já os empiristas fazem da experiência individual coletiva a fonte do conhecimento da forma da ética. Entre os empiristas estão John Locke, Helvetius, Herbert Spencer, Auguste Comte e outros. Veja que os empiristas, né, eles já pensam de uma maneira diferente, eles falam da experiência. Então, o ser humano é essa experiência, esse aprendizado coletivo individual que vai permitir ao homem, né, poder gerir ou formatar uma ética. Tá? Vocês veem, há uma diferença entre os filósofos a prioristas e os a priori, né, e os empiristas. Tá? Continuando, qual o objetivo da ética? O objetivo da ética é normativo. Tá? Nós estamos falando de normas. Tá? O comportamento humano se realiza sempre em referência a valores, como conduta, valores desejáveis, ideias de uma sociedade. Tá? Então, o objetivo da ética são essas normas, gerar esses caminhos para o comportamento humano, porque o ser humano, né, ele precisa de um sistema normativo, ele vive em sociedade, né, ele tem direitos e ele tem deveres. Tá? Então, o homem, né, que se conduz segundo os valores e que se vê julgado, punido, gratificado segundo os valores de uma sociedade. Né? Então, esse ser humano, né, o objetivo da ética, né, ela contempla esse ser humano, né, que ele se conduz segundo valores, né, e ele sabe que ele pode ser julgado por esses valores, se ele romper determinadas normas, tá, determinadas regras, ele sabe que ele pode ser punido, ou ele pode até mesmo ser gratificado. Tá? Então, sintetizando, o objetivo da ética sempre é normativo. Tá? Ele fala do comportamento humano e ele fala dessas referências de valores, como conduta, valores desejáveis e ideais de uma sociedade. Tá? Conceito de moralidade. A moralidade é uma relação da conduta com a moral, ou seja, um entrosamento do comportamento humano com os bons costumes.
deveres e modo de proceder dos homens nas relações com seus semelhantes. Alguns filósofos entendem que a moral não muda, nem com o tempo, nem com o espaço, nem com a cultura. Tá? É interessante, observa esse detalhe. Tá? Afirmo que ela tem princípios eternos e, do ponto de vista cristão, ditados por Deus, podendo até ser chamada de ciência teológica. Tá? Uma dica: a ética diz respeito ao comportamento, à conduta do indivíduo ou indivíduos em relação a determinados valores ou padrões pré-determinados. Então nós temos valores e padrões pré-determinados, tá? E esses padrões ou valores pré-determinados, eles têm por base a moral. Tá? Então a ética fala deste comportamento, desta conduta dos indivíduos com relação a esses valores. E esses valores ou padrões ou normas, eles têm por base a moral. Agora, o que é moral? Moral diz respeito aos valores do que é certo e do que é errado, o bem e o mal, o meu posicionamento diante desses valores ou conceitos. Tá? A gente costuma resumir de maneira bem sintética o seguinte: a ética diz respeito ao comportamento, à conduta do indivíduo, e a moral diz respeito àquilo que é certo e errado. Tá? Nós vimos que a base da ética é a moral. Okay? Deve ser assim, mas vocês vão ter a oportunidade de estudar nos últimos módulos, né, na questão, por exemplo, de filosofia, que nós temos hoje uma filosofia chamada filosofia desconstrucional. Tá? E ela trabalha justo em inverter isso. A ética tem que ter como base a moral, mas ela inverte. Ela coloca, né, a ética humana como o pilar, né, a pilastra principal. Então, o que passa a valer é aquilo que o comportamento humano ou a sociedade, de uma maneira generalizada, entende que é certo. Não há mais um padrão moral, entendeu? Que foi aquilo que os primeiros filósofos eles enxergaram. Tá? Principalmente os a prioristas, né? Havia uma verdade universal, haviam valores universais que não podiam ser mudados. Vocês estão entendendo? Então, esses valores, eles formavam os conceitos de certo e errado, a moral. E em cima dessa moral foi gerada a ética, né, comportamental, a ética de conduta dos indivíduos e da sociedade. Então, a filosofia desconstrucionista, né, ela vem e ela inverte isso daí. Ela diz: não, acabou isso, né, não tem mais a moral, é o que a sociedade pensa. E é uma coisa satânica, diabólica, que tem estado aí na nossa sociedade, tá? Nós temos que ter cuidado com isso, e nós vamos ver depois qual é o princípio da ética cristã, tá? Ok? Então, vamos falar um pouquinho do método indutivo e a ética, tá? Chama-se de método indutivo o processo pelo qual se chega ao conhecimento da causa pelos efeitos, tá? Então, o que está acontecendo ali? Quais são os efeitos? Então, eu estudo eles e eu chego à causa, tá? Ou o conhecimento do princípio pelas consequências. Qual é a consequência? O que está ocorrendo ali? De novo, quando eu estudo aquilo, eu consigo entender o princípio, tá? Ou o princípio causal. Tá? Então, através do método indutivo, a ética como ciência pode fazer incursões através do comportamento humano, objeto da psicologia, para trazer luz os seus valores e determinar se o seu comportamento está dentro dos padrões morais de uma sociedade. Vamos tentar entender isso, né? Nós estamos falando do método indutivo, que o processo se chega ao conhecimento da causa pelos efeitos, né? Ou do princípio pela consequência. E aqui nós estamos dizendo que a ética, através do método indutivo, ela pode fazer incursões no comportamento humano. Vamos lá, nós temos determinados padrões de comportamento humano, né? Certos e errados, tá? Então, determinadas coisas que as pessoas fazem, né? Ou que cometem, né? De certo e errado, que podem ser analisados. E quando nós analisamos esses comportamentos, tá? Nós podemos chegar ao princípio, entender o que está gerando ele, né? Ou entender, né, o objeto causal. Um exemplo, quando se observa uma pessoa caída ao chão, ela está tendo convulsões,
e ela está mal vestida. As pessoas passam perto dela, mas não a atende. Tá? De repente, vemos uma outra situação semelhante. A pessoa caída no chão, se convulsionando, passando mal, mas ela está, enquanto o outro é um maltrapilho, né? Talvez até um indigente. Desta vez eu falo acerca de uma pessoa que está bem vestida, de terno, gravata, está caída, e de repente as pessoas logo correm para socorrê-la. Podemos, ao olhar esse comportamento, de um lado, um comportamento negativo e mau, porque as pessoas passaram por aquele indivíduo, né, e não o atenderam, podemos, ao olhar o outro, chegar ao princípio, né, nós entendemos esse comportamento, olhamos de um lado e falamos, olha, como pode o ser humano passar por um outro ser humano que está tendo uma crise, um ataque epilético, somente porque ele está maltrapilho e não ajudá-lo. Olha, como que pode, né, um ser humano, só porque viu a pessoa bem vestida, está certo, ele fez o que é certo, socorreu, mas socorreu por quê? Porque estava bem vestido, né? Então nós olhamos, né, o comportamento e chegamos a um princípio. Qual é o princípio? O princípio, vamos lá, a vida. Nós começamos a analisar, olha, princípio da vida, né? Então a vida é mais importante. Nós chegamos num princípio, né? Um princípio moral da vida. A vida é mais importante. Então, o respeito à vida nos leva o quê? A ajudar ao próximo diferente. Se esse próximo ele está numa condição em que sua vida está a risco, nós vamos ajudá-lo, indiferente se ele é um maltrapilho ou se ele é alguém que está lá de terno e gravata, bem vestido, tá? Então veja só, nós analisamos uma situação e chegamos lá no princípio. Então nós estamos aqui dizendo que através do método dedutivo, né, a ética como ciência pode fazer essas incursões no comportamento humano e trazer à luz os valores. Quais são os valores? Eu consigo analisar o que está de negativo nessas condutas, o que está de positivo nessas condutas e achar qual é o verdadeiro padrão moral para isso. Tá? Entenderam? A questão do método indutivo. A lei moral. A lei moral é a norma de conduta extraída pela razão do exame da natureza e finalidade do homem. Tá? A lei moral é o que regula o comportamento humano, desde o convívio externo até o mais íntimo e recôndito de sua consciência. A razão descobre na própria natureza do homem as normas de sua conduta constitutivas da lei moral e que, em virtude dessa mesma natureza, o homem está submetido. Vamos lembrar de novo que os primeiros filósofos eles entenderam, principalmente na construção, né, da ética a priori, tá? Que havia uma lei universal. Tá? Então, aqui o que está dizendo é o seguinte, que a lei moral é a norma de conduta extraída da razão do homem. Tá? Então, o homem tem um processo racional, tá? E essa razão, né, ela descobre na própria natureza do homem as normas de sua conduta. Tá? É um pouco do que o apóstolo Paulo fala, né, no livro de Romanos, que o homem fica inexcusável, porque até mesmo na sua própria consciência ele sabe o que é certo e errado. Ou seja, há uma consciência do que é certo e errado, há uma lei moral que fala dentro do homem, há uma moral que fala dentro do homem e aponta o que é certo e errado. Tá? Então é isso que está dizendo. Okay? A lei moral ela sai desse processo, ou dessa descoberta que ocorre na própria razão do homem, olhando filosoficamente a priori, naquilo que é universalmente entendido como certo ou errado. Okay? Vamos um pouquinho para frente, a distinção entre lei moral e jurídica. Né? A lei jurídica está incluída na lei moral, na mesma medida que o direito faz parte da ética. Tudo aquilo que é legitimamente jurídico é também moral, embora a recíproca não seja verdadeira, porque a moral abrange uma área de regulação muito mais ampla que o direito. Enquanto a lei moral regula o comportamento humano, desde o convívio externo até o mais íntimo e profundo de sua consciência, a lei jurídica regula apenas as relações de convívio relativamente ao seu, isto é, relativamente a tudo aquilo, só aquilo que é exigível por representar um direito a que corresponde, via de regra, uma obrigação da parte de outro ou outros.
Ainda bem que tem professor para explicar, né? Então vamos lá. A lei moral é muito mais ampla, diz respeito a tudo aquilo que é certo ou errado, ok? A lei jurídica, ela está dentro, ela é uma especificidade da necessidade das pessoas regularem os seus relacionamentos, tudo bem? Então, a lei jurídica, ela vai dizer acerca daquilo, dos comportamentos ou da ética, daquilo que é certo e errado, dentro de um âmbito da necessidade daquela sociedade, daquela comunidade, tudo bem? Enquanto que a lei moral, ela é muito mais ampla, ela fala de tudo, tá? Ali está tudo aquilo que é certo ou errado. Ficou claro? A lei moral, ela é ampla, tá? Ela é universal e ela fala de tudo aquilo que é certo e errado, onde, né, a lei jurídica, ela é uma especificidade, né, um conjunto de normas específicos para aquele grupo ou conjunto de pessoas ou comunidade, para que eles possam bem conviver, tá? A ética e as ciências afins. Nós já falamos da relação da ética com a filosofia, eu vou passar, tá? A ética e a sociologia. A ética está profundamente relacionada com a questão de sociologia, porque, na verdade, a ética, o que ela é? Ela regula a questão dos comportamentos, né? E você só tem ética em sociedade. O indivíduo, claro, a ética começa do meu ser individual, mas a ética, principalmente, ela vai regular essa questão do comportamento, né, da maneira de ser, né, as normas, por causa que o ser humano, ele não é uma ilha, ele vive em sociedade. Então, há um profundo relacionamento da ética com a sociologia, com certeza. A ética e a psicologia. Também nós vamos ver que existe um relacionamento da ética com a psicologia, porque a psicologia estuda o comportamento humano e nós vimos que o comportamento humano, né, ele vai dizer muito acerca, né, dessa moral que está aí, né? Então, nós citamos o caso lá, aqueles dois casos da pessoa que ela é um maltrapilho, né, que passa mal, cai na rua, o outro também passa mal, cai na rua, de repente um não é atendido, o outro é atendido, você vê, então, comportamentos nas pessoas, né, aqueles que passaram e não atenderam porque viram uma pessoa maltrapilha, e outros que passaram e atenderam porque olharam e viram que a pessoa está bem vestida, tal, né, se aproximaram mais. Então a gente vê questões do comportamento humano que estão relacionadas à ética, né, e vão revelar qual é a ideia de moral que essas pessoas têm, né? Então, veja só, a ética e a psicologia estão muito relacionadas, porque a psicologia estuda o comportamento, né, do ser humano sobre os mais variados aspectos, tá? A ética também se relaciona com outras ciências, tá? E nós vamos ver ética em várias áreas da ciência. E em várias áreas profissionais também, né, elas fazem uso da ética, tá? E uma das ciências que se relaciona com a ética é a teologia. A teologia é a ciência de Deus, de tudo relacionamento de Deus com o universo criado e preservado por Ele mesmo, tendo como preocupação máxima a comunhão com o homem, expressão máxima de todos os seres criados. Considerando que Deus é um ser moral e que o homem também não podemos dissociar uma ciência da outra. Ora, a teologia estuda Deus, seus relacionamentos, sua criação. O homem é uma criação de Deus, Deus é um ser moral, o homem é um ser moral e, portanto, né, a ética está intrinsecamente relacionada com a questão da teologia. Tá? Nós podemos citar a ética dos 10 mandamentos. O decálogo ocupa um lugar central na vida do povo de Israel e prescreve toda a orientação teológica de certo e errado, né, de uma maneira sintética, a regra de como o povo viver bem. Ok? Então, relembrando, a ética é um conjunto de normas, de condutas que guiam as ações do homem, tanto na vida pessoal, quanto na vida em sociedade, nos relacionamentos pessoais, quanto nos sociais e profissionais. A ética tem a moral como base de estudo. Analisa as opções que os indivíduos fazem, verifica se essas opções estão de acordo com os padrões sociais ou aquilo que se considera a melhor forma de agir da coletividade. Abordagens da ética, tá?
Nós temos algumas maneiras como a ética ela é abordada. E nós vamos ver, inclusive, o posicionamento cristão referente a essas abordagens. Por exemplo, o antinomismo. De novo, antinomismo. É uma abordagem ética segundo a qual não existem normas objetivas a serem obedecidas. É a ausência de normas. Tudo depende das pessoas e das circunstâncias, né? Nós sabemos que a ausência de normas significa o que? Anarquismo, tá? Posicionamento cristão, abordagem antinomista não serve para o cristão. Primeiro, porque é individualista e subjetiva. Nela o homem se faz o seu próprio Deus. A Bíblia diz, há caminho que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. De tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, primeiro, ela é individualista, subjetiva, mas depois também ela é relativista, tá? Ok? Generalismo, uma outra doutrina, né, ética, né, uma outra maneira de se abordar a ética é o generalismo. Essa doutrina prega que deve haver normas gerais, mas não universais. Olha só, lembra lá que nós falamos, os primeiros filósofos entenderam dessas normas universais. Aqui está falando de normas gerais e não universais. Tá? As regras existem, mas podem ser quebradas, dependendo dos fins. Os generalistas são utilitaristas. Só é certo o que produzir melhor resultado, mais felicidade, mais prazer do que dor. Uma norma pode ser hoje boa e não servir amanhã, depende da sociedade, né? Isso é um perigo. Lembra que eu falei da visão da filosofia desconstrucional, né? Então, qual é o posicionamento cristão? O generalismo não se coaduna com a ética cristã. Mas para o crente em Jesus, não são os fins, por mais absolutos que sejam, que indicam que uma conduta ou ação é certo ou errado. A palavra de Deus é que é a regra absoluta que define se um ato é certo ou errado. Ela tem aplicação universal. O dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É muito perigoso, né, essa questão se validar um posicionamento ético por um fim. Ou seja, se precisarmos de fazer determinada coisa, né, poderemos abrir mão de determinados padrões da ética para realizar aquela coisa, né, ou aquela situação. Quer ver? Quando houve a queda das Torres Gêmeas, né, houve um grande terror sobre os Estados Unidos. E eles aplicaram uma lei, né, para preservar aquele momento, né, até porque havia um perigo da nação americana estar sob um ataque muito maior, e naquele momento, né, eles usaram de um atributo da lei que cerceava direitos dos cidadãos. Tá? Então veja só, nós podemos, de repente, para aquele momento, né, era válido, mas era válido para sempre. Então veja só, às vezes, para realizar um fim, né, porque aquele fim é importante, olha, para preservar, né, a nação de um ataque terrorista, os direitos dos cidadãos vão ser cerceados. Só que o direito individual, ele ele está dentro da moral como um padrão universal, né? Então veja só, o direito individual de ir e vir, né? o direito à vida, né? Então nós não temos direito, então nós temos aí onde inclusive houve discussões, debates, né? Em cima dessa questão, até onde se pode cercear os direitos individuais. Por exemplo, países comunistas, né? Eles cerceiam a liberdade do indivíduo para um fim maior. Qual é o fim maior? O fim maior é o fim comum, é o fim, né, do Estado, né, porque o Estado é mais importante que o indivíduo. E aí, como é que está? Então, veja só, são regras, são doutrinas que não estão de acordo com o posicionamento cristão, com a Bíblia cristã. Tá? O situacionismo é um meio termo entre antinomismo e generalismo.
O primeiro não tem regra nenhuma, o segundo admite regras gerais, mas não universais. Tá? Em resumo, nessa visão, o certo e errado depende da situação, em função do amor às pessoas. Baseiam-se inclusive na Bíblia, que resume toda a lei e o amor. Posicionamento cristão. O situacionismo acaba sendo absolutista. Mesmo aparentemente usando o amor cristão como referencial para tudo, é generalista, visto que prega uma só norma, que abrangeria a maioria das pessoas. Assim, o situacionismo não deve ser aceito em sua abrangência, pois não leva em conta outras normas que fazem parte do amor de Deus. Absolutismo. Essa doutrina sustenta que há muitas normas absolutistas que nunca entram realmente em conflito. Alguns exemplos são úteis. Kant dizia que nunca se deve tirar a vida inocente, e nunca se deve contar uma mentira. Para ele, não justifica mentir, mesmo para salvar uma vida. Ele afirma que, mesmo havendo desvantagem em falar a verdade, isso deve ser feito, pois ao mentir, estaremos agindo contra todos os homens. No entanto, há absolutistas que admitem a possibilidade da mentira justificável, a que chamam de falsidade justificável, no caso em que não se diz a verdade para salvar uma pessoa das mãos de um assassino. O posicionamento cristão. Tá? O absolutismo já foi doutrina usada por monarcas e estados com o fim de justificar suas ações egoístas, severas e de desamparo ao povo. O termo absolutismo tem, inclusive, aspecto pejorativo. Tá? Sintetizando, tá? O absolutismo, ele coloca, ele sustenta, né, que nós temos, então, valores absolutos. Tá? E esses valores absolutos não podem ser quebrados em momento algum. Tá? Não há justificativa para se quebrar estes valores absolutistas. Tem, eles, na verdade, por trás disso, né, e o absolutismo, nós devemos entender que essa visão, ela tem por pano de fundo o próprio, na época, tá, se nós pegarmos a questão histórica, o próprio pano de fundo do absolutismo que havia na Europa, né, no período dos reis, etc., tá, e que foi uma doutrina negativa. Tá? Então, veja só, por trás, o pano de fundo dessa visão, que parece até ser boa, né, porque até parece, né, que ela tem esse a priori, né, que nós vimos lá dos primeiros filósofos, tá, dessa lei universal, que ela não pode ser quebrada, mas na verdade a roupagem de fundo é justificar as ações egoístas, severas, né, e de desamparo ao povo. Tá? É isso. Então ele tem uma problemática tremenda, porque o homem e as instituições não recebem como fonte moral uma fonte perfeita. Tá? Então o absolutismo, apesar de ser aparente notabilidade, é um perigo filosófico. Vocês estão entendendo? Tá? O absolutismo, olhando inclusive do plano de vista histórico, ele visava justificar as monarquias. E por trás disso haviam homens que faziam uso do absolutismo para, em detrimento do seu povo, das pessoas, né, em favor de suas ações egoístas e severas, né, se terem vantagens. Tá? Ok? Então, o absolutismo, ele é também, né, dentro do posicionamento cristão, né, nós devemos negar. Tá? Ok? Ele é problemático. Continuando, vamos falar da ética cristã. Definição. O sistema religioso possui um código de ética fundamentado no seu código religioso. Tá? É bem verdade que alguns deles estão vinculados a sistemas políticos. Numa sociedade pluralista, como a que vivemos, é fundamental a existência de valores definidos que norteiam a cultura e a conduta. O cristianismo é o único que tem o poder de oferecer à sociedade um modelo de vida alternativo eficiente. É importante ressaltar, porém, que nem todas as alternativas éticas cristãs contemporâneas são realmente bíblicas. Tá? É por isso que é necessário definirmos um padrão de ética cristã. Veja bem, hoje existem muitos padrões de ética cristã, tá, que
que são liberais, ok? E eles não são realmente bíblicos. Nós temos que definir um padrão de ética cristã, ok? Quando nós falamos, nós estamos falando aqui de ética cristã, nós não estamos falando de uma ética cristã liberal, nós estamos falando de uma ética cristã baseada numa hermenêutica bíblica, tá? Então, a partir do fato de que o caráter moral de Deus não muda, chega-se à conclusão de que as obrigações morais derivadas de sua natureza são absolutas, tá? Então, a ética cristã é, portanto, o quê? Ela é um conjunto de normas de conduta baseado na Bíblia Sagrada, que norteiam o comportamento, ações e atitude do cristão, tanto na sua vida pessoal, quanto em sua vida em sociedade, quanto em seus relacionamentos pessoais, sociais, profissionais. A ética da direção, julga, define os procedimentos nos relacionamentos, ela sempre será a base para a conduta das ações dos cristãos. Na apostila tem um quadro muito interessante, onde ele mostra a ética humana e social e a ética cristã. Na ética humana e social, ela parte da premissa de seu padrão humano e social. Nós temos lá o padrão humano e social e moral, que vai gerar a ética humana e social, olha só, e padrões de conduta e leis baseado nessa ética humana e social, foi baseado no padrão humano e social. Tá? A ética cristã parte da premissa de seu padrão bíblico e imutável, contido nas Sagradas Escrituras e as quais definem seu padrão de conduta e leis. Então, o padrão moral é a Bíblia. Olha só, na ética cristã, o padrão moral é a Bíblia. Tá? Do padrão moral que é a Bíblia vai nascer a ética cristã, e dessa ética vão nascer os padrões de condutas e leis que o cristão deve seguir. Dessa maneira, a ética cristã é superior à ética humana em muitos aspectos. Vamos aqui conceder um exemplo, a questão da união homoafetiva, né, que foi acatado pelo Supremo Tribunal Federal, e dessa maneira cartórios, né, podem celebrar pactos civis entre os pares homem-homem, mulher-mulher, né? Ok? Então, foi algo acatado em lei pelo Supremo Tribunal Federal, né? A questão da união homoafetiva, ou seja, a união entre homem e homem ou mulher e mulher, tá? Mas, então isso é uma lei, olha só, a questão da união homoafetiva está dentro do que nós falamos do padrão humano, e social e moral, tá? Isso faz parte da ética humana e social, gerou um padrão de conduta e leis humano e social. Mas vamos agora olhar o que a Bíblia fala. Vamos ver a diferença, porque aí nós vamos ter um padrão moral relativo à Bíblia. Tá? Então, o padrão humano e social, ele prevê a união homoafetiva. O padrão bíblico. A Bíblia declara ser pecado o homossexualismo e o lesbianismo. Estou falando a Bíblia. A Bíblia declara, tá? Por exemplo, na ética humana e social, a união homoafetiva ela é aceitável pela sociedade e pelas leis. É aceitável e deve ser respeitado pela sociedade e pelas leis. Mas dentro da ética cristã, ela não é aceitável esta prática para aqueles que desejam servir a Jesus Cristo. Então, veja só, aqueles que servem a Jesus Cristo respeitam a lei aceitável pela sociedade, porém não praticam esta lei, né? Por quê? Porque esta lei não é aceitável na prática por aqueles que desejam servir a Jesus Cristo. Veja só, é algo muito bacana a questão da ética, né? A ética cristã ela é superior. A ética cristã diz que aqueles que servem a Jesus Cristo não vão praticar determinadas questões ou situações que a sociedade pratica, apesar de respeitarem. Né? Nós, como cristãos, respeitamos. É o direito individual de cada um. E não praticamos. Okay? Que também é civilmente o nosso direito. Tá? Okay? Então a ética cristã é superior à ética humana social, pois seus valores têm por base o padrão da Bíblia Sagrada. É o que a Bíblia Sagrada diz de comportamento que nós vamos seguir. Veja o que o apóstolo Paulo declara sobre o assunto. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O apóstolo Paulo está declarando que, em respeito ao padrão da ética humana e social, muitas coisas parecem ser lícitas para se fazer. As leis humanas permitem fazer coisas que, no entanto, não convêm ao cristão. O padrão ético do cristão está baseado em sua fé rígida e fervorosa nas Sagradas Escrituras. E por isso seu padrão ético é superior, mas é moralmente mais elevado que o padrão social humano. Desta maneira, o cristão não se permite contaminar com as coisas permitidas pela sociedade e que, porém, são condenadas por Deus. Tá? Então veja só como que a ética cristã é superior e como a ética cristã ela nos leva a um patamar de vida diferenciado da sociedade. Né? Nós temos um padrão de moral mais elevado. Nós temos um padrão comportamental que é mais elevado. Tá? Poderíamos parar aqui para pensar um pouco quando nós vemos hoje muitos que se dizem cristãos fazendo aquilo que a sociedade faz. Cristãos mentindo, cristãos roubando, cristãos querendo tirar vantagem de situações, né? Ou pessoas que se dizem cristãs, né? Porque não é o comportamento de um verdadeiro cristão. Tá? Então nós temos que pensar sobre isso. O cristão ele tem um comportamento superior. Tá? O cristão tem uma ética superior. O cristão vive uma vida em termos de comportamento superior à sociedade humana. Tá? Apesar de vivermos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Vivemos neste reino humano, mas nós pertencemos ao reino de Cristo. Tá? Quando falamos da ética espiritual e a maturidade cristã, devemos entender e saber, né, que essa maturidade não tem a ver necessariamente com a quantidade de conhecimento bíblico, tá? Mas com a submissão do cristão ao Espírito Santo. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento bíblico, mas ela não tem maturidade espiritual. Maturidade espiritual vem da submissão que ela tem a Cristo, a sua palavra, ao Espírito Santo, e essa maturidade espiritual é que vai levar ela a vivenciar a ética cristã. Então, por isso que nós falamos, né, quantos cristãos que estão vivendo como o mundo, né, ou às vezes pior do que o mundo. Às vezes, eu estou falando mundo aqui, né, no sentido daqueles que não estão dentro do reino, da igreja, vamos dizer assim, tá? Nesse termo, tá? Mas quantas pessoas que estão no mundo, às vezes tem um padrão de moral, é triste que eu vou falar, melhor do que aqueles que estão dentro das igrejas. Por quê? Porque aqueles que estão dentro das igrejas não alcançaram maturidade espiritual. E a maturidade espiritual vem se submeter a Cristo, a sua palavra e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Conceitos da ética no Velho Testamento. A ética no conceito do Antigo Testamento pode ser dividida em duas partes. Ética empírica, adquirida pela experiência, vigente até Moisés, e ética da lei, que permeia todo o resto do Antigo Testamento a partir de Moisés. Bom, aqui a ética empírica e a ética prática. Nós vamos ter lá, por exemplo, o primeiro casal, Adão, Deus gera Eva, né? A partir de Adão, e Adão fala, olha, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E o homem passou a tratar a mulher como uma igual a ele, em termos de dignidade, amor, percepção, né, através do que viu e entendeu. Então era uma ética prática. É claro que a partir da queda do homem, do pecado, isso vai mudando. Tá? Em Abel, nós vemos aspectos positivos e negativos com respeito à ética. Né? Nós vamos ver lá, por exemplo, que a inveja motivou o assassinato. Caim mata seu irmão por causa da inveja. E Deus queria que Caim, por o que aparenta ser mais forte, até porque ele teve força para matar o irmão, né? Mas Deus queria que, na ética, o mais forte protegesse o mais fraco. Isso até hoje. Assim deve ser a sociedade. A sociedade tem que amparar aqueles que estão desprotegidos, aqueles que estão mais sensíveis ou à margem da sociedade. Não é assim? O mais forte protege o mais fraco. Então essa era a ética que Deus queria passar para Caim e ele não entendeu.
Então nós vamos ver que essa ética ela vai sendo forjada através de uma prática. Nós vamos ver lá Noé, quando Noé ele planta a vinha, e ele faz o vinho, se embebeda, né, e fica bêbado, né, e a Bíblia não esconde os males que as pessoas fizeram, né, a Bíblia não oculta o erro das pessoas. Noé cometeu um erro, Noé inventou a bebida embriagante e tomou dela, e cometeu o pecado, né, o pecado da embriaguez. E aqui deixa eu já deixar claro, né, a Bíblia é bem clara: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deixa eu já fazer já essa parte. Nós da Igreja Aliança Evangélica Missionária condenamos o uso de bebidas alcoólicas, tá? Em relação à questão dos males que ela faz, em relação inclusive da própria Bíblia, mas não vou discutir isso agora. Eu só quero fazer deixar esse ponto, essa infusão aí, né, na matéria, para que os alunos saibam, né? Mas nós vemos Noé, olha só, ele fica embriagado e ele fica nu na tenda. Aí chega Cão, e Cão vê a nudez do pai. E é um processo ético errado, mas quando chega Sem e Jafé viram as costas e cobrem o pai. Então vocês veem aí, a ética está sendo aprendida na prática, estão sendo gerados princípios éticos na prática. Então por isso que nós estamos falando que essa ética até Moisés, ela é empírica, ela é prática, né? Abraão evolui mais na questão da ética, porque Abraão, nós vamos ter uma ética que vai ser muito baseada na fé, no seu viver de fé com Deus. Ele alcança um significado maior na questão da ética, tá? Por causa disso. Inclusive, ele é conhecido como o pai da fé, tá? Mas nós vamos ver também que, por exemplo, ele mente sob pressão, né? Quando vai para o Egito, por exemplo, dizendo que a sua esposa era sua irmã, né? Com medo de ser morto por Faraó. Então essa ética empírica, né? Ela coloca circunstâncias acima de princípios. Nós temos que ter muito cuidado, porque essa ética empírica, por exemplo, as filhas de Ló, quando elas veem lá que elas têm a impressão de que todos morreram, que seu pai ficou só, o que elas fazem? A Bíblia mostra que elas cometem incesto com o próprio embriago, comete incesto. Então veja só, lembra que nós falamos um pouco atrás, né, dos fins, né? Então os meios justificando os fins, né? Então nós vemos aqui, né, essa ética empírica, né, ela não tinha princípios, então parece que cada um fazia um pouco aquilo que entendia diante de determinadas situações, tá? Vamos lá, a ética da lei de Moisés, né? Então nós vamos ter depois, com a lei de Moisés, né, uma ética real, uma ética baseada em princípios, né? E a lei de Moisés, né, nós temos ali a lei civil, judicial, a lei religiosa cerimonial e a lei moral. E o que é importante nós destacarmos aqui, né, é que com Moisés, né, com o decálogo, né, nós temos aí princípios normativos, né? E o homem vai agora passar a reger o seu comportamento a partir destes princípios, tá? Ela não é mais uma ética empírica, agora ela é uma ética baseada em princípios. O povo recebe os 10 mandamentos, né? É um resumo da lei: não terás outros deuses, não farás para ti imagem, não pronunciarás em vão o nome do Senhor, lembra do dia do sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, e depois uma série de outras normas e leis que vão reger, né, essa ética do povo, como o povo deve se comportar, ok? Mas nós vamos ver que a ética de Moisés, ela não é suficiente, né? E é por isso nós sempre falamos, né? Tem o Antigo e o Novo Testamento. É em Cristo Jesus que a ética de Deus, né? Essa ética, ela vai se aprimorar, ela vai chegar no seu ápice, porque Jesus é a completa revelação da vontade de Deus. Nele os ensinos morais, a lei, os profetas se cumprem e são aperfeiçoados. A justiça de Amós, o amor de Oséias, a santidade de Isaías, a sabedoria dos sábios estão reunidos em Cristo. Tá? Jesus é o mestre supremo da moralidade. E em Cristo Jesus, né, o reino de Deus, ele é o centro de sua mensagem, o objetivo de sua missão. Né? É algo maravilhoso quando vemos, né, a ética de Cristo no Sermão do Monte.
onde ali ela não representa toda a ética, né, de Cristo, mas é uma sinopse, um bom testemunho de toda a ética de Cristo. A igreja primitiva, ela também dá continuidade a essa ética aprendida em Cristo, né? Ela toma as bases do ensino de Cristo e ela gera então uma ética cristocêntrica, a ética do Espírito Santo. A fé e o arrependimento seriam o princípio da obediência à ética da igreja e a Cristo. O amor continuaria sendo o mais importante princípio da ética da igreja. A justiça seria destacada também na ética da igreja. O culto racional, o desejo de agradar a Deus, a hospitalidade, a fraternidade, fariam parte desta ética da igreja em todos os tempos. A esperança escatológica faria parte da mensagem da igreja em anunciar a volta de seu Senhor. Eu quero aqui destacar, para dar um ensejo, uma finalização, né, essa questão da ética, né, da ética humana e da ética cristã, bíblica e cristocêntrica. E talvez o grande pilar disto nós podemos lembrar da experiência do apóstolo Paulo, onde ele demonstra, né, que nem tudo o que é oferecido ou nem tudo aquilo que o mundo rege como certo é aceitável para nós, né? Nem tudo aquilo que a ética humana rege como certo é aceitável. Por quê? Porque a ética cristã ela é superior. A ética humana ela tem como base a moral humana. Vai gerar uma ética humana. A ética cristã tem como base a moral cristã, ou seja, a base da moral cristã está na Bíblia, na palavra de Deus. É aquilo que Deus disse de certo e errado. Isto é que forma a moral cristã, a moral bíblica. E é com base nessa moral que é formada a ética cristã. Então, a ética cristã ela é superior. E nós devemos pensar como cristãos, como evangélicos, qual tem sido nossa ética? Em um mundo que hoje carece tanto de valores diferenciados, um mundo que luta tanto, porque a Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno. Então, há uma luta contra os valores, os valores universais, valores. Eu não estou nem aqui colocando contra os valores cristãos, mas há sim uma luta contra os valores cristãos, porque a sociedade ocidental ela tem como base formativa, né, valores judaico-cristãos. Então, uma luta contra esses valores. Tá? Valores de certo e errado, valores de família e tantos outros. Nós vemos aí luta, né, para implementar ideologia de gênero, para implementar aborto, o sexo antes do casamento, a liberalidade sexual. E como nós, como cristãos e evangélicos, vamos nos posicionar? Nós devemos nos posicionar pela ética de Cristo. Né? Nós devemos nos posicionar pelo padrão de Cristo. Nossa ética é superior. Nós fazemos aquilo que a Bíblia diz para nós fazermos e deixamos de fazer aquilo que a Bíblia diz que devemos deixar de fazer. Fazemos por amor a Cristo, por adorar a Cristo, fazemos porque somos servos de Cristo e pertencemos a um reino superior a este reino humano. Deus abençoe a todos vocês, estudem a matéria, tem livros para ler. Tá? Vocês têm um desafio grande aí, tem um livro abençoado para vocês ler de ética cristã, tem trabalho para fazer, inclusive sobre a questão de aborto. Tá? Vocês vão estar aí lendo o material de uma ética mais liberal, como eu disse, e vocês vão estar lendo o mesmo assunto em um material de uma ética bíblica, como hermenêutica mais bíblica, e vão ter que chegar a uma conclusão ali, né, que está no trabalho a ser realizado por vocês. Tá? Vai ser muito bom para vocês para pensar. Vocês têm vídeo, um vídeo maravilhoso, abençoado, né? Uma entrevista feita pela CPAD acerca da questão de ética, e eu sei que essa matéria vai ajudá-los a crescer muito como pessoa, como indivíduos, como líderes,
como futuros obreiros e pastores. Deus abençoe, em nome de Jesus.